A gente continua falando sobre os impactos do ataque à Venezuela, mas agora sobre o ponto de vista das relações comerciais. A gente recebe o ex-secretário nacional de Comércio Exterior e professor da Fundação Getúlio Vargas, Lucas Ferraz, a quem eu agradeço pela presença e perdão por deixá-lo esperando aí por um tempinho, viu, professor? Boa noite. Sem problema algum. Boa noite e um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor, do SBT News. Professor, o plano dos Estados Unidos na Venezuela prevê vender petróleo da Venezuela no valor justo do mercado, sem os descontos que o governo de Nicolás Maduro dava a aliados. O que isso pode provocar em outros países, hein, professor? Até fazendo agora uma ponte com essa apuração da nossa analista Basília Rodrigues, já de outros países procurando o Brasil, porque devem estar preocupados por causa dessa relação comercial e do valor do petróleo que pode ser vendido a partir de agora. Muito bem, a Venezuela ela passa nesse momento por uma situação, eu diria, bastante complicada, né? É um processo, digamos lá, de captura, né, de expulsão do seu presidente. O regime, né, que se esperava que houvesse uma mudança, ele ainda permanece, ou seja, o regime que estruturava o chamado socialismo bolivariano ainda permanece, né, digamos, dando as cartas internamente, ainda que sobre a tutela dos Estados Unidos. E o que a gente tem é um país que está com seu setor de óleo e gás, que é o setor historicamente, né, mais importante sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista de geração de riqueza e prosperidade, literalmente aos frangalhos, né? A Venezuela, que já foi digamos, o país mais rico, né, da América Latina, em termos de PIB per capita, um dos mais ricos do mundo na década de 70, é hoje um país realmente muito pobre, com um grande índice, né, de evasão de habitantes, né, ou seja, mais de 20%, mais de 25% da população da Venezuela migrou para outros países, e havia ali uma expectativa com esse movimento de que isso pudesse melhorar, né? E aí o que eu acho que a gente tem que colocar as barbas de molho e esperar exatamente para ver quais serão os próximos passos. Eu acho que hoje o secretário de Estado, Marco Rubio, ele deu algumas pistas, ele foi um pouco mais claro, né? A impressão que deu, para falar bem a verdade, no primeiro momento, é que os Estados Unidos não tinha claro qual seria o plano, né, pós a retirada, após a remoção do Maduro, mas me parece que a linha de manter o regime por um determinado tempo me parece uma linha adequada, né, no sentido de gerar, digamos, um processo de transição que seja minimamente tranquilo, né? E dentro desse processo de transição que seja minimamente tranquilo, que convija para a retomada, para a reconstrução das instituições democráticas, está essa novidade que tivemos hoje da venda de petróleo exclusivamente para os Estados Unidos, e os Estados Unidos se tornando, né, como moeda de troca, na verdade, para a compra de bens, né, venezuelanos, da Venezuela, né, compra de bens americanos para, digamos, os consumidores venezuelanos, e a moeda de troca seria o petróleo. Ou seja, os Estados Unidos se torna o parceiro exclusivo, né, de petróleo. É evidente que, em sabendo que 80% do petróleo venezuelano estava indo para a China de longe, né, é o maior consumidor de petróleo do mundo, isso não é uma boa notícia, né? E também a questão digamos, da detenção do navio russo também carregando petróleo, que tinha o destino, né, como da Rússia, também foi detido hoje por forças americanas e por forças também do Reino Unido. Isso tudo aumenta, né, o grau de tensão geopolítica internacional. Na verdade, o que os Estados Unidos está buscando é seguir aquilo que, inclusive, está sugerido, né, na sua política de segurança nacional, que foi publicada lá no ano passado, em novembro, né, de delimitar a sua zona de influência no hemisfério ocidental. E aí está claro o desejo, né, a intenção de eliminar ou mitigar as influências de nações que não são consideradas alinhadas com os Estados Unidos. E aí a gente está falando de Irã, a gente está falando da China, a gente está falando da própria Rússia, que eram países que tinham relações econômicas e que, de alguma forma, ajudavam a sustentar, alimentando, né, com investimentos, com comércio, o regime venezuelano até então. Então, a ideia é, inclusive, uma ideia mais geral, isso envolve não só a América Latina, nós estamos falando agora também da Groenlândia, né, dos Estados Unidos ocupar espaços de poder que ele entende que são importantes sob o ponto de vista geopolítico, dentro da sua estratégia de segurança
nacional. Então, é um pouco disso, é um pouco desse cenário que está sendo montado, e isso, evidentemente, eleva bastante a tensão geopolítica no mundo. Agora, professor, o dinheiro do petróleo, isso segundo o plano apresentado pelo Marco Rubio, o esboço do plano ainda, né, que ele disse que iria apresentar por completo depois, será controlado pelos Estados Unidos e será distribuído em setores da sociedade, segundo o próprio Marco Rubio. Como o senhor enxerga isso, professor, essa distribuição da riqueza da Venezuela, se isso realmente, na prática, pode acontecer de forma efetiva? É muito difícil a gente prever, né, o que vai acontecer. No papel, tudo pode ser colocado, né? Então, você tem um plano ali que aparentemente faz sentido, né? Mas os processos, as experiências, né, de troca de comando ou de invasão de outros países não são experiências que historicamente mostram que isso é um processo tranquilo, ainda que os Estados Unidos esteja nesse primeiro momento tendo esse cuidado de não mudar o regime e logo anunciar novas eleições. Mas eu acho que há um ponto de atenção que é digamos, a forma como a oposição foi tratada, né, no primeiro momento, logo após a remoção do presidente Maduro, né, os líderes da oposição foram imediatamente descartados, né, como possíveis candidatos ou possíveis, né, aliados, parceiros para a reconstrução das instituições democráticas. E o primeiro interesse americano foi, de fato, o petróleo. Como todos nós sabemos, reconstruir, né, um país que está com esse setor há mais de um quarto de século sendo passado por processo de má gestão, desinvestimentos, depois das sanções americanas em 2017, está longe de ser um processo fácil. Mas pode passar a impressão, inclusive para a oposição, né, que se encontra na Venezuela nesse momento, que não há ali um compromisso, né, com o restabelecimento da democracia e que os Estados Unidos só têm interesse, no final das contas, econômicos e de alijar, digamos, parceiros venezuelanos, como a Rússia, como a China e como o próprio Irã, que não são alinhados, né, com os Estados Unidos. Eu acho que esse cuidado é preciso ser tomado. Não é fácil fazer uma distribuição de receitas, de riqueza, né, gerada pelo petróleo de forma arbitrária, né? A melhor forma de fazer isso é pelo mecanismo de mercado, não é digamos lá, um governante, por mais benevolente que seja, fazer essa distribuição. Também tem um outro ponto: os Estados Unidos hoje é o principal produtor de petróleo do mundo, não há falta de petróleo nos Estados Unidos. Então, tudo isso são questões que ficam, né, digamos, para serem respondidas nos próximos dias e nos colocam aí com um ponto de preocupação muito grande, porque, afinal de contas, se esse processo demora muito, né, se os Estados Unidos não deixa claro o seu compromisso com o restabelecimento das instituições democráticas, eu acho que isso pode ser um tiro no pé no final das contas, porque pode passar a impressão de que, no final das contas, os Estados Unidos só estava interessado, né, na economia, na questão do petróleo e na questão geopolítica, e não necessariamente em ter o restabelecimento pleno da democracia na Venezuela. Isso é um ponto de atenção. Agora, Lucas, como é que ficam aqueles países aliados da Venezuela que eram contemplados com o envio do petróleo? Agora, com o monopólio do governo norte-americano, esses países ficam à mercê ou ficam dependentes dos Estados Unidos ou podem se revoltar contra os Estados Unidos? Como é que fica esse tabuleiro agora, esse xadrez? Se revoltar contra os Estados Unidos realmente não está fora de cogitação. Eu acho que é para qualquer país do mundo, né? Não tem, eu digo inclusive militarmente ou coisa do gênero, os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo, então eu acho que o que pode ser feito ali é alguma tentativa de saída diplomática. Evidente que Cuba está numa situação muito complicada, boa parte, né, do setor energético cubano é dependente do petróleo venezuelano, esse petróleo nesse momento foi cortado, mas aí há também um ponto interessante, né? No ano passado, enquanto o fornecimento de petróleo da Venezuela para Cuba estava sendo reduzido, né, aumentou muito também, não só, e também outros países, né, mas o México também passou a vender muito petróleo nessa região, né? Então isso coloca, digamos, mais complexidade no xadrez. O Trump ele vem ameaçando a Colômbia, ele também já ameaçou o México, e no fundo, tudo isso tem, como eu disse no início da minha fala, está dentro desse contexto da chamada doutrina Don Roy, como o próprio presidente Trump apelidou, né? A chamada a antiga doutrina Monroe,
lá no início do século XIX, né, que é a América para os americanos e a destituição, ou a delimitação, melhor dizendo, dos espaços de influência, um mundo fragmentado, que, como todos nós sabemos, a história mostra isso, é um mundo mais perigoso, é um mundo mais belicoso, né? Então, está dentro dessa estratégia e fica também, por que não dizer, o recado aqui para o Brasil, né? Dentro da descrição da estratégia de segurança nacional americana, está claro que os Estados Unidos quer se tornar o principal parceiro comercial e econômico dos países da região. E esse é um recado claro para a China. Vamos lembrar que no ano passado, né, para corroborar aquilo que já vem acontecendo há vários anos, a China é de longe o maior parceiro comercial brasileiro, né? Cerca de um terço das nossas exportações, né, vão para a China. Algo ali próximo a 30%. Os Estados Unidos, no ano passado, apesar do tarifaço, ficou com 3 vezes menos do que isso, né, dessa participação, com 10%. Então, isso manda também um recado para o Brasil. O Brasil precisa diversificar a sua pauta comercial. Eu entendo que, inclusive, né, a possibilidade de nós termos a assinatura do Acordo da União Europeia, eu acho que ele vem em um bom momento, né, para a gente conseguir também diversificar um pouco mais, desconcentrar a nossa pauta comercial em relação à China, mas é um recado geral, né? Os Estados Unidos ele realmente mudou a sua postura, ele vem se desligando, inclusive, de instituições, né, multilaterais. Hoje foi anunciado o desligamento de algo como 60 instituições multilaterais. Os Estados Unidos está saindo, está se afastando e está montando uma estratégia, eu diria, mais individualista, mais unilateral e confrontando a ordem mundial que foi criada, especialmente a partir da Segunda Guerra, com a liderança do próprio Estados Unidos. Eu vou pedir licença aqui ao professor para poder a gente atualizar uma informação agora e eu volto para poder a gente fazer um contexto sobre esse assunto. O jornal vai acontecendo e também a notícia vai surgindo, né? O presidente dos Estados Unidos publicou agora há pouco que conversou com Gustavo Petro por telefone. Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Aí está, portanto, a postagem de Donald Trump na rede social dele, que diz o seguinte: foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outros desentendimentos que tivemos. Agradeci sua ligação, o tom, e espero encontrá-lo em breve. Estão sendo feitos os preparativos entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Colômbia. A reunião acontecerá na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Agora, vou voltar com o professor aqui. Professor, a Colômbia também foi alvo de críticas por parte do presidente norte-americano Donald Trump, né? A gente sabe que a Colômbia também é um produtor de petróleo. A situação lá está defasada. Eles conseguem produzir por dia menos de 1 milhão de barril de petróleo. Ah, mas isso é muito, 700 e pouco na última vez que eu vi. Mas isso é muito. Não, para a realidade da Colômbia não é muito não, é pouco, fica muito atrás de outros países. A gente percebe que, né, após essa postagem do presidente dos Estados Unidos, professor, tudo bem que a gente agora vai falar do que pode acontecer, mas é uma tentativa de se conciliar, de ficar bem com a Colômbia e até para tentar ser parceiro e ter um monopólio com parcerias com países com a ideologia diferente, mas que tem uma riqueza ali em comum. É uma forma de tentar um monopólio aqui na região, na América do Sul, professor? Como é que o senhor vê essa postagem do presidente Donald Trump? Se não for uma pegadinha, porque o Gustavo Petro vai lá para a Casa Branca, né? Pois é, o presidente Trump, nós sabemos, ele é bastante imprevisível, né? E ir ao Salão Oval conversar com ele é sempre também um momento ali de tensão e que deve, digamos assim, ser feito com muita preparação, né? E de uma forma muito objetiva, haja vista outras experiências pregressas, né, de outros presidentes que estiveram lá e passaram momentos muito complicados. A minha impressão é que o presidente Trump, isso também, de certa forma, está, de novo, né, descrito ou sugerido na Estratégia de Segurança Nacional Americana publicada no ano passado. O presidente Trump, ele considera os Estados Unidos de agora, considera mais importante, talvez até, do que remover, né, presidentes ou, enfim, ditadores, aquilo que seja considerado, né, do poder. Isso talvez ganhe uma dimensão menor e a dimensão maior seja a cooperação. Então, inclusive, o próprio Marco Rubio ele chegou a sugerir: olha, o Maduro não cooperava com os Estados Unidos, o presidente colombiano não está cooperando
com os Estados Unidos. Isso não ocorre com o Brasil, por exemplo. É claro que o Brasil é uma outra dimensão, né? É o maior país da América Latina, tem um outro papel nesse xadrez, é algo muito mais complicado. Mas, de alguma forma, o Brasil vem restabelecendo também as suas relações diplomáticas com os Estados Unidos. Eu acho que o caminho é esse. E o presidente colombiano está tentando a mesma coisa, né? Vamos cooperar, vamos tentar entender exatamente quais são as demandas, né, que os Estados Unidos tem nesse momento e tentar ver como é que a gente pode negociar, porque o exemplo que aconteceu com Maduro, que não quis cooperar com os Estados Unidos, foi muito ruim, né? E, em princípio, eu entendo que sirva de exemplo também aqui para a região de uma forma como um todo e para a Colômbia em particular, nesse caso em específico. Aqui para o Brasil, eu daria como recado final o seguinte, né? O Brasil ele restabeleceu relações diplomáticas com os Estados Unidos no final do ano passado, né, sobretudo após o encontro entre o Lula e o Trump na ONU. Eu acho que, como o próprio secretário Marco Rubio vem dizendo, o momento é um momento positivo e ainda que o Brasil seja contrário, né, à remoção do Maduro, à invasão de outros países, etc. Então, como na verdade é a linha, digamos, geral do Itamaraty, né, em que pese aí as ligações pessoais do presidente Lula com o Maduro, isso é uma outra história, mas a linha do Itamaraty é a defesa da soberania, é a defesa do direito internacional. É muito importante que o Brasil, nesse momento, o governo do presidente Lula, tenha cuidado com as declarações, porque nós estamos ainda com 41% das nossas exportações para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, com tarifas de 50%. E toda a remoção, né, das tarifas que foram feitas desde o dia, né, que foi anunciado, né, no 2 de julho do ano passado, tudo que foi removido até o momento foi fruto de um trabalho ou do setor privado americano em conjunto com o setor privado brasileiro, ou uma decisão unilateral dos Estados Unidos, como foi a última cesta de produtos, né, aliviada em função da inflação dos alimentos na economia americana. Então, ainda temos aí 41% que não foi negociado. A relação melhorou, mas de concreto nós ainda não temos resultado. Então, é muito importante tomar cuidado nesse momento com as declarações. O Brasil já se manifestou contrariamente, mas o nosso chanceler Mauro Vieira já havia avisado para o Marco Rubio que o Brasil teria que tomar essa posição. Então, até o momento, eu acho que o tom está adequado, mas há um risco, evidentemente, de que, se isso escalar na região, o Brasil possa eventualmente fazer uma declaração um pouco mais assertiva, um pouco mais ofensiva, né? E muitas vezes o presidente Lula fala de improviso, isso é sempre um risco, e esse momento, né, realmente sofrer um revés e a gente aí ter todo esse processo que já caminhou até o momento regredido, ainda que não tenha efetivamente nenhum resultado concreto, né? Mas é melhor do que a gente sofrer novas sanções, o restabelecimento das tarifas ou qualquer outro tipo de sanção econômica que pode advir. Ok. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu, pela valiosa participação aqui no SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, sempre um prazer. Prazer nosso. Grande abraço.